Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Aqueles que vêm à escola bíblica dominical vai manuseando bem cada vez mais a palavra de Deus. Vamos ler uma com toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Verso 1 vai dizer: os caldeus serão castigados a seu turno. Verso 1, toda a igreja comigo. Sobre a minha guarda, 1, 2, 3. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para que fala comigo. e eu responderei quando eu for arguir. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Continua, igreja. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Amém. Senta dando glórias a Deus. Irmãos, falamos algumas quarta-feiras atrás sobre o capítulo 1 de Abacuque. Falamos algumas quarta-feiras atrás sobre o desespero do profeta Abacuque, sobre a angústia que estava no seu coração. Falamos no capítulo 1 sobre as indagações do profeta. Falamos sobre a inquietude da alma do profeta, né, no capítulo 1. Capítulo 1, quando começa, falamos o peso que viu o profeta Abacuque. E uma frase que se ecoou por toda a eternidade, por isso que a gente precisa prestar bastante atenção. E eu vou pedir às irmãs e os irmãos que são bons de Bíblia, para que fiquem com as suas Bíblias abertas. Eu vou pedir já para ler alguns versículos da palavra de Deus. Quando ele vai no versículo 2 do capítulo 1, ele vai dizer: até quando, Senhor? Essa é uma palavra corriqueira até nos dias atuais, no meio do povo que se chama povo de Deus. Quando passamos por algumas lutas, quando passamos por algumas aflições, quando passamos por algumas tormentas, quando passamos por algumas decepções na vida, quando passamos por algumas frustrações na vida, né? Quando nós somos afligidos por algum tipo de mal, né? Quando a tormenta ela chega até a nossa porta, a nossa casa, e a gente vai perguntar: até quando, Senhor? Até quando eu vou viver? Até quando eu vou ver isso? Até quando eu vou passar por essa situação? Até quando eu vou sofrer este mal? Até quando eu vou permanecer nessa mesmice? Até quando eu vou permanecer nessa luta, travado nessa luta? Até quando, Senhor, eu vou ver o mal triunfando? Até quando, Senhor, eu vou ver os ímpios prosperando? É uma pergunta que parece, irmãos, que tem um ar de, às vezes, de espiritualidade, que tem um ar realmente de uma preocupação realmente da nossa alma. Mas a gente vai ver, irmãos, a gente vai ver dois estágios do profeta Abacuque. O primeiro estágio é no capítulo 1, quando ele começa a falar, ver as coisas que estavam à luz dos seus olhos, quando ele começa a ver as coisas que estavam acontecendo com ele, né? Quando ele começa a olhar para a sua realidade, né? Quando ele começa a olhar para a sociedade, quando ele começa a olhar para a sua nação, ele tira o foco que deveria estar no Senhor e ele começa a olhar para tudo aquilo que estava à sua volta e ele começa a se afligir. Aí eu te pergunto: é ou não o que acontece conosco hoje, irmãos? Quando nós olhamos para as injustiças, quando nós olhamos para a corrupção do nosso dia a dia, quando nós olhamos para as dores, para as enfermidades, para a tribulação, para a violência praticada contra a criança, contra o adolescente, contra o jovem, violência praticada contra a mulher, contra o homem, contra o chefe de família, né? Contra o ser humano de forma geral. Aí a gente pergunta: até quando, Senhor?
Parece que é um clamor que vai da nossa alma, né? Que é uma expressão do mais profundo do nosso coração. Mas quando nós olhamos aqui, irmãos, para a vida do profeta Abacuque, ela se divide no primeiro capítulo e no segundo capítulo. Diga, primeiro capítulo. Primeiro capítulo é o capítulo da aflição, o capítulo da angústia, é o capítulo do desespero da alma, é o capítulo da agonia, é o capítulo que ele se sente cercado pelo mal. Ele vê o mal proliferando, crescendo cada vez mais. Quando a gente chega no capítulo 2, irmãos, a gente vai ver que o cenário não mudou. A gente vai ver que o cenário não mudou. Permaneceu mesmo, mas a gente vai ver uma mudança de postura, uma mudança de comportamento do profeta Abacuque. No capítulo 1 ele estava desesperado, estava angustiado, estava aflito. Mas agora no capítulo 2, o que a gente vai ver? O profeta agora, ele vai dizer: sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Quando Deus começou a falar com ele no capítulo 1, ele passou a entender que a resposta de tudo aquilo que estava acontecendo não vinha na horizontal, mas vinha na vertical. Não vinha do homem, mas vinha de Deus. Ele viu no capítulo 1 e Deus falou com ele: olha, eu vou levantar uma nação ímpia, uma nação perversa, uma nação que ela voa sobre a terra, uma nação poderosa. Eu vou levantar uma nação para corrigir o meu povo. E nós falamos aqui, algumas quarta-feiras passadas, que quando a pessoa internamente, quando ela não ouve o marido, não ouve a esposa, os filhos não ouvem o pai, né? Ou então o membro não ouve o pastor, lá fora Deus vai usar alguém para falar com essa pessoa. É ou não é? Quando alguém que é de casa já não quer mais ouvir quem é de casa, ela vai ouvir o de fora. E às vezes Deus usa o ímpio, tá? Uma pessoa que está com a vida toda errada, para chamar a atenção, para trazer a correção para aquele que está ali, que deveria estar, às vezes dentro da igreja. Eu conheci um pastor que ele mesmo falou, pastor e amigo, né? Lá no Campo de Costa, tá? Já há um bom tempo. O filho dele estava na igreja com a gente, estava cantando no grupo, estava participando do grupo. Daqui a pouco, quando o filho dele começou a ter um grupinho de fora, um amiguinho de fora, e começou a se aliar com o grupinho de fora, aí começou a se afastar da igreja. E ele foi se afastando. Aquele grupinho falou uma certa vez: cara, vamos ali no centro, aqui na estrada de Paciência, já chegando lá perto de Palmares, vamos lá no centro. Ele: vamos embora. Alguém que tinha sido criado dentro da igreja, recebendo toda a instrução da igreja, mas os pés dele foram lá para o centro. Quando ele chegou lá, o camarada que estava lá falou: o que você está fazendo aqui, camarada? Pode ir embora, porque aqui não é teu lugar. Ele precisou ter um corretivo de um camarada que se diz ser pai de santo, que não é pai de santo, é de demônio. Alguém chamar a atenção dele e falar para ele que ali não era o lugar dele. Então, quando nós olhamos aqui o capítulo 2, o capítulo 1, a gente vê a angústia do profeta, vê o desespero do profeta. Mas no capítulo 2, o que muda? De fé e de esperança em Deus. Às vezes a gente começa a tentar resolver um problema de uma forma desesperada, né? A gente acha que no desespero a gente vai resolver alguma coisa. Às vezes a gente acha que no grito a gente vai resolver alguma coisa. Às vezes a gente acha que na briga a gente vai resolver alguma coisa. É ou não, irmãos? E a gente pensa às vezes dessa forma, mas Deus fala assim: não é esse caminho. O profeta no capítulo 1 está correndo lá: Senhor, até quando? Eu já não suporto mais, eu não quero mais viver. Já estou sentindo já o peso na minha alma. Ei, quantas coisas tem uma notícia no coração de Deus para o teu coração nesta noite. Ei, quando a circunstância não muda, quem muda é você. Quando as coisas não mudam, é porque Deus quer que a mudança comece dentro de você, não do lado de fora. Às vezes nós queremos ter uma mudança do lado de fora, mas só que dentro a gente não muda. E como que Deus vai mudar do lado de fora, se dentro ainda não mudou? O profeta no capítulo 2, ele vai ter uma
postura, ele vai tomar um posicionamento. Aí ele vai dizer, sobre a minha guarda estarei. Isso quer dizer, antes ele não estava na guarda. E ele vai dizer, sobre a fortaleza me apresentarei. Ou seja, ele antes não tinha se apresentado sobre a guarda dele, nem sobre a fortaleza dele. O salmo que a gente leu, qual foi o texto? Salmo 46. Deus é o nosso. Às vezes a gente vai buscar socorro no homem, fulano pode. Aí quando você chega lá, fulano tem todo o recurso, mas ele vai dizer, não posso fazer nada por você. Sabe por que movimenta tudo? Se ele fechar a porta, não adianta você correr, vai de um lado e para o outro, vai de norte a sul, de leste a oeste, e vai continuar na prova. Mas aqui a gente vê o profeta que ele se apresenta, ele vai para a guarda, para a fortaleza. Eu gostaria que você me ajude a estudar em nome de Jesus, me ajuda os irmãos aí de bom de Bíblia também, que vai pegar rápido aí. Lê aí, irmãos, o que está escrito em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Quem achou pode ler em nome de Jesus. A soberba procede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Não. Perdão. Você é correto, você está certo. Provérbios 18, 16. 18, 10. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. Torre forte, Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. Observa bem que agora o profeta ele vai correr para a torre. Ele vai correr para a torre. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Ou seja, alguém que estava de longe observando o cenário. Irmão, sabe quando que a gente fica fraco? Quando a gente começa a reclamar da vida e Deus não quer ninguém reclamando, ô dia, ô céu, ô noite, ô manhã, ô tarde, por que eu não morro? Por que eu não vou? Irmãos, Deus não gosta disso, irmãos. Isso não resolve o problema, isso é lamúria da alma. Quando a pessoa fica, ô dia, ela acorda já reclamando, ô céu. Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci nessa família? Por que meu pai é pobre? Por que a minha mãe é pobre? E por que eu não tenho uma casa na praia? E por que eu não tenho um carro do ano? E por que eu não tenho isso? E por que eu não tenho aquilo outro? A pessoa ela já acorda já reclamando. Irmão, isso não resolve o problema, irmão. Ela já acorda já insatisfeita já com tudo, reclamando de todos e de tudo, e reclamando de Deus. A Bíblia diz para você se aliar com Deus. Une-te, pois, a Deus e tem paz com Ele. É para o camarada entender que se ele está passando por aquilo ali, a irmãzinha ela leu um versículo lá em Filipenses, né? Foi em Filipenses, que em tudo foi em Filipenses, não foi, irmã? Tessalonicenses, em tudo dá graça. Em tudo dá graça, ou seja, porque não é para reclamar, e reclamação não vai resolver, mas quando você, Senhor, eu te louvo que mesmo cansado, mas estou caminhando, eu te louvo, Senhor, que mesmo ferido, mesmo machucado, a minha fé permanece intacta no Senhor, e ela, irmãos, nós temos 1001 razões para a gente agradecer ao Senhor, e a Bíblia, ela nos ensina a irmos por este caminho. Qual o caminho? Da torre forte. A chapa está quente, vai para a torre. Está na prova, irmãos, entra ali e vigia aquilo que você vai falar. Diga, vigia, crente, em nome de Jesus. Vigia, crente. Vê aí, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, rapidamente. Vamos lá, irmão, em nome de Jesus. Eclesiastes 5, 2. Não te precipites a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tudo está sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Só o começo, gostei, só o começo. Lê só a primeira frase aí. Não te precipites com a tua boca. Observa bem, não te precipites com a tua boca. Irmãos,
esse membro aqui, a gente precisa vigiar. Às vezes a pessoa não vigia na condução, não vigia na rua, não vigia no trabalho, não vigia em casa. A pessoa está andando, está no meio da rua e está falando, e alguém está vendo, puxa lá, irmão é. E é o crente, pô, olha, aquele crente só vive só tribulado, rapaz. Eu não vou para a igreja não, para ser tribulado igual a ele, eu preciso ficar em casa. O que eu vou fazer na igreja? Ele está pior do que eu. Aquele crente que ele está no meio dos ímpios lá e ele só está ruim, está bravo, está difícil, está complicado. Ei, irmãos, você é de Deus. Irmão, você é de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua boca, o teu coração precisa estar em sintonia com os céus. Prova, a gente vai passar. Luta, a gente vai passar. Pastorzinho, e desse jeito é mesmo. Tá? Recebeu um limão, conforme uma menina disse atrás, lá, entendeu? Quando o pai dela catando papelão, deu uma entrevista na Record, se a vida te der um limão, faça limonada. Ah não, isso aqui, limão. Irmãos, exalte e glorifique o nome do Senhor. Sabe por quê? Essa prova vai passar. Glória! E o texto diz, não se precipite com a tua boca. Provérbios 15, 24. Olha o que diz Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Lê, irmãos. Para o entendido, o caminho da vida é para cima. O caminho da vida é para cima, é você andando com os pés na terra, mas você olhando para os céus, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que ele suportou a ofensa, ele suportou o escárnio, ele suportou a afronta, tudo isso aí mesmo, irmão, por mim e por você. A Bíblia diz que ele foi cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele estava sendo chicoteado, arrancando pedaços da sua carne, fazendo vergonhas, sangue jorrando. Cada chicotada daquela ali tinha uma ponta naquele chicote ali que quando ele batia na carne, ali você envergava. E quando puxava, vinha pedaços de carne. E o nosso mestre da Bíblia vai dizer que ele não abriu a sua boca, ele segurou firme ali. Sabe por que isso, irmão? Por mim e por você. O caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Veja Provérbios 3:20. Aleluia. Se não me engano, versículo 3. Lê para mim o versículo 3. Isso, versículo 3. Lê a igreja. Honroso é para o homem o desviar-se de questões. É cortar caminho, é se desviar assim em nome do Senhor Jesus Cristo. A confusão está ali, você está lá do outro lado. A bagunça está ali, você não se aproxima da bagunça. Tem pessoas que gostam de se aproximar da bagunça. Não, a Bíblia diz que é para você largar. A bagunça está ali, mas você está lá do outro lado. A confusão está ali, mas você está lá do outro lado. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas o tolo se entremete nela. Às vezes entra, por ele ser tolo, ele entra numa guerra que não era dele. Entra numa peleja que não era dela. Passa a sofrer o revés porque não era para estar ali, mas estar ali toma para si. Veja aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Provérbios 21, 23. Vamos ver o que diz Provérbios 21, 23, em nome do Senhor Jesus. Que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias da sua alma. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. É diante de Deus
e é diante dos homens. O profeta aqui, quando ele toma, irmãos, no capítulo 1, e às vezes a gente pensa, que eu vou fazer igual o profeta. Irmão, não, você fazer diferente do profeta. Mas o profeta entrou perto do Senhor e questionou. Tem muitos crentes assim, passa por uma luta, eu vou questionar Deus. Irmãos, Deus não é uma criancinha, não. Não, Ele é Senhor. Quem sou eu para questionar os atos de Deus? Eu vou questionar por que Ele fez, por que Ele permitiu. Irmãos, Deus não tem a obrigação de ficar se justificando para mim o que Ele faz, que Ele deixa de fazer, não. Isso é Bíblia. Ele não tem que se justificar para mim o que Ele faz, que Ele deixa de fazer, não. Porque a partir do momento que Ele começar a se justificar para mim, o que Ele faz? Meu filho, eu vou fazer, eu posso fazer. Não, irmãos, Ele é Senhor. Se Ele tiver que se justificar para o homem passa a ser Deus. E ele passa a ser servo. Deus é Deus. E servo é servo. Eu não sou Deus, não, eu sou servo. E ele não tem que se justificar em nada comigo. Não, servo é Deus. Não, que eu tenho que se justificar, porque se eu não justificar, ele vai ficar de piquinho. Se eu não se justificar, ele vai ficar assim. Não, irmãos. Ele explica se ele quiser. Está entendendo, irmão? Se ele quiser. Ele não tem essa obrigação, sabe por quê? Ele é Senhor absoluto. A Bíblia diz: quem deu primeiro a Ele, Ele não é devedor de ninguém. Ele não é devedor de ninguém. Provérbios vai falar sobre isso aí. Jó vai falar sobre isso aí. Salmos vai falar sobre isso aí. Ele não é devedor de ninguém. Quem criou os céus? Ele. Quem criou a terra? Ele. Quem criou todos os luminares? Ele. Quem criou o rio? Ele. Os rios? Ele. Quem criou os mares? Ele. Quem criou a natureza? Ele. Quem criou o homem? Ele. Quem formou todas as coisas? Ele. E tudo foi para a glória dele. Aquela pergunta que os camaradas faziam lá fora: quem é o homem? Quem é o profeta? Na fila do pão para chegar ali. Deus, você tem que falar que Deus tem que falar. Às vezes a pessoa deixa de receber bênção por conta disso aí. Olha o que você falou. Provérbio, o texto que nós lemos agora foi Provérbio 21, 23, né? O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Muitas pessoas têm sofrido, irmão, sabe por quê? Por causa da fala. Muitas pessoas têm criado uma guerra na família por causa da fala. Muitas pessoas têm criado uma situação complicada no casamento por causa da fala. Palavras que vai se falando, vai machucando, vai se falando, vai machucando, vai se falando, vai machucando, vai se falando, vai machucando. A pessoa, não, que eu falo tudo, irmãos, não é desse jeito, não. A Bíblia fala para a gente ponderar. A nossa alma não é disciplinada, não. O nosso corpo também não é disciplinado, não. A nossa carne não é disciplinada, não. Se a gente não frear isso aí, dá problema. Dá problema, dá guerra. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Falar ou agir de forma precipitada foi o que aconteceu com o profeta. Mas Deus está trazendo um alerta para a gente hoje. Falar ou agir de forma precipitada geralmente nasce da ansiedade e do medo. O que é que faz uma pessoa falar de forma precipitada? A ansiedade. Eu tenho que fazer tudo para ontem. Na minha agenda está tudo para ontem, tudo lá para trás, porque eu sou desorganizado, porque eu recebo as coisas, não sei administrar, aí desorganizo tudo, aí me embaralho com todas as coisas, e depois meto a mão pelos pés, e depois eu vou questionar Deus. Deus tem culpa? Não. Aí eu fico com o coração ansioso, de que Deus tem que intervir, de que Deus tem que fazer. Aí a Bíblia vai dizer: de que se queixa o homem? Queixa-se, pois, cada um dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem? Então o que acontece? A Bíblia nos orienta tanto na fala, tá? A gente não pode falar de forma precipitada ou agir também de forma precipitada, tá? Falar ou agir de forma precipitada geralmente nasce da ansiedade ou do medo. Antes de falar qualquer coisa ou agir de forma precipitada,
É prudente, irmãos. O que é prudente? Consultar o Senhor, ouvir a voz de Deus, buscar uma orientação dos céus. Senhor, eu não sei como proceder. Você está chegando diante de Deus com o coração aberto. Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer. Salomão chegou dessa forma diante do Senhor. Senhor, olha, eu não sei entrar no meio desse povo, eu não sei sair, eu não sei como que eu vou proceder, Senhor. Eu peço sabedoria, me dá graça. E quando você chega perto do Senhor com o coração aberto, quebrantado, realmente fala, Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer nessa situação. Eu não sei como é que eu vou resolver. Me ajuda, Senhor. Me dá uma orientação, me dá uma luz, me dá um entendimento. Deus, Ele vai te ajudar. Porque você está chegando de forma humilde. Né? De forma humilde. Tirou o salto e colocou a sandália. Né? Tirou o salto alto e colocou a sandália. Deus, ó. Maravilha, é desse jeito. E quando a pessoa se curva diante de Deus, Deus, irmãos, Ele quer nos ajudar. Depende da gente. Amém, igreja? Amém. Aí quando nós olhamos aqui o profeta, já falamos nisso, quem ouve a voz de Deus tem uma nova visão. Quando a gente vai lá, volta para o texto, Abacuque capítulo 2, quando ele muda, olha só algo importante, irmãos. Quando ele muda a postura dele diante do Senhor, ele até então antes não havia orado, ele não havia vigiado, até então ele não havia, entendeu, se submetido ao Senhor, mas quando ele chega no capítulo 2, quando ele se submete ao Senhor, quando ele fala assim, Senhor, eu estou indo para a torre, e Deus está falando para a crente aqui nessa noite, vai para a torre. As coisas ainda não aconteceram, mas vai acontecer se você for para a torre, vai para a torre. Quer que as coisas aconteçam, mas não toma atitude. Quer que as coisas aconteçam, mas não muda de posição. Quer que as coisas aconteçam, cai do céu. Irmão, não vai cair, irmãos. Se a gente não mudar o nosso posicionamento, as coisas não vão acontecer. A gente vai ficar sempre no Deus dará, mas a culpa não é de Deus, é nossa, é minha. Mas quando a gente quer que algo aconteça, não, calma aí, deixa eu mudar essa minha postura, o meu posicionamento diante do Senhor. O profeta, ele muda. Ele vai para a torre, ele se apresenta ao Senhor. E quando ele se apresenta ao Senhor, né, ele é uma pessoa que quer ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, ele vai passar a ter alguns entendimentos, irmãos. Porque quando você ouve a voz de Deus, coisas que você antes não entendia, Deus, ele começa a te explicar. Coisa que você não compreendia, você agora passa a compreender. Sabe por que você passa a compreender? Porque os seus olhos são abertos. E quando seus olhos são abertos, você agora tem uma nova visão. Um novo entendimento. O profeta agora entende que a soberania, ela é de Deus. Que Ele é um Deus soberano. Mesmo que pareça aos nossos olhos que as coisas estão sem rumo, mas há um Deus nos céus que Ele comanda todas as coisas. Pastor, não estou entendendo. Irmãos, parece, somente parece. Deus, Ele trabalha do lado de cá, Ele também trabalha do lado de lá. Ele trabalha aqui na frente, mas Ele também trabalha lá atrás. Ele trabalha aqui dentro, mas também Ele trabalha lá fora. Uma pessoa que ainda não está no nosso meio, mas daqui a pouco vai estar, está lá fora. Nós já sabe o que Deus já está fazendo na vida dela hoje. Está conduzindo o espaço dela para que amanhã ela esteja aqui conosco. Para que amanhã ela também esteja louvando e adorando o Senhor. Deus, Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Uma criança, uma mãe para dar luz a uma criança, ela entra no processo, igual a Fátima está ali, de gestação. Ela não viu, mas está lá sendo gerado. Não sabe como é que é, mas está sendo gerado. E lá dentro vai dia a dia, semana a semana, vai tomando forma.
até estar completa. Se ela falar assim, eu quero que a criança nasça hoje. Aí eu te pergunto, crente, vai nascer porque ela quer? Hein, mamãe? Vai nascer porque ela quer? Mas ela fala assim, mas estou ansiosa demais, eu quero para onde? Ela pode estar com tudo preparado, tudo arrumado, mas só vai nascer no tempo certo. Não vai nascer de 2, não vai nascer de 3, não vai nascer de 4, porque as irmãs, as mamães têm entendimento que precisa ser os 9 meses. Há situações que a criança nasce antes. Mas o normal é o quê? 9 meses. O crente, às vezes, ele quer para ontem. Assim, eu quero, está muito ansioso. Ele fala assim, acalma a tua ansiedade. O nosso tempo não determina o tempo de Deus. O nosso tempo não determina o tempo de Deus. Nós andamos no Cronos. Ele anda no Kairos, no tempo dele. Mas tudo no tempo de Deus. Chega na hora certa. Chega na hora certa. Chega no tempo certo. Por mais ansiosos que estejamos, mas chega no tempo certo. Então, o profeta, quando ele passou a ouvir a voz de Deus, ele passou a entender que o Deus é um Deus soberano, que ele está no controle de todas as coisas, que ele está acima de todas as coisas. O profeta também passou a entender o tempo de Deus. Por que ele passou o tempo de Deus? Porque Deus falou para ele, se tardar, esperam, porque certamente virá, e não tardará. Então o Senhor me respondeu, olha só, então quando ele foi para a torre, quando ele entrou no lugar que ele precisava entrar, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível. Ou seja, Deus agora deu uma visão para o profeta. Ele antes estava sem visão, estava sem entendimento. Sabe, irmãos, a pior coisa que tem é você andar com crente, qualquer que seja a pessoa, ainda mais crente sem visão, sem entendimento. Porque crente sem visão, sem entendimento, é tribulação, irmãos. É tribulação. É tribulação. Porque ele vai fazer centenas de questionamentos. Sabe aquela criança que está com 6, 7 anos e fala, mas por quê? Aí tu explica, depois ela não se satisfaz. Mas por quê? Aí ela continua perguntando. Aí tu explica, depois ela, mas por quê? Aquele porquê que nunca termina é aquele crente que está sem visão, que está sem entendimento. Que ele quer entender nos mínimos detalhes, tudo, para ele poder servir ao Senhor. Mas a gente entende que o profeta, quando ele se posicionou diante do Senhor, ele agora entende a soberania de Deus, ele agora entende que o tempo não é ele que determina, mas é Deus que determina. E o Senhor me disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler o que correndo passar. Ou seja, a partir do momento que Deus deu uma visão para ele, Deus está falando assim, ó, essa visão é para você compartilhar. É para que todos vejam. É para que todos vejam o que eu vou fazer. É para que todos tomem conhecimento. Ele está dizendo, ó, escreve essa visão. Ele está dizendo, escreve essa visão e coloca bem legível sobre tábuas, para que até mesmo aquele que passar correndo na rua, passou ali, está vendo ali, fez a leitura. Ei, aquilo que Deus vai fazer, Ele está dizendo para você hoje, eu posso compartilhar. Meu Deus. Que Ele vai fazer. Aleluia. A promessa dele é fiel na nossa vida. Glória. Deus, Ele é fiel na nossa vida. Ele é fiel para cumprir cada palavra, porque é para o tempo determinado. Observa bem, é para o tempo determinado. Quem é que determinou esse tempo, igreja? O homem ou Deus? Deus. Foi o profeta Abacuque? Que falou, não, Senhor, tem 3 dias. A gente não determina tempo para Deus. Meu Deus. Irmãos, tem pessoas que hoje estão lá fora, porque elas tiveram um aprendizado errado. Elas acharam que elas poderiam para Deus, determinar tempo. Deus, tu tem 3 meses para resolver.
Se em 3 meses isso não acontecer, eu vou tomar minha atitude. A minha esposa conheceu uma menina que ela determinou um tempo para Deus. E ela falou assim, foram 2 anos, né, filha? Falou assim, 2 anos. Se em 2 anos o senhor não me der um casamento, o primeiro que apareceu o caso. Quem toma prejuízo, Deus ou o homem? Passou o 1º ano, passou o 2º ano. Nada aconteceu. E o primeiro que apareceu, ela casou. E o que aconteceu com ela, filha? Engravidou antes do casamento e a vida foi toda bagunçada. Ela se engravidou? E a vida foi toda bagunçada. A vida dela foi toda bagunçada. E hoje está debaixo da terra. Depois o menino meteu pé. Foi embora. Para Deus a gente não determina não. Se não acontecer do meu jeito, se não, irmãos, estamos falando quem é Senhor, é Ele. Meu Deus. Não é o homem. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que você tem que chegar perto de Deus e determinar, Senhor, tu tem 10 anos para fazer isso na minha vida. Se em 10 anos isso não acontecer, irmãos, o que a gente vai fazer? A gente vai agir fora da vontade do Senhor? A gente vai fazer as coisas fora da vontade do nosso Deus? Olha o que o texto diz, se tardar, se parecer que vai tardar, mas só que não vai tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Quem está dizendo é o próprio Deus. Certamente virá e não tardará. Então, observa bem, que a visão é para o tempo determinado e até o fim. Olha o que diz o texto. E até o fim tu falarás sobre esta visão. Observa se para a gente não é o mesmo caminho. Jesus Cristo falou assim, olha, eu vou voltar. Mas até o fim, pregues a palavra. Eu vou voltar. Mas até o fim, permaneça vigiando e orando. Glória! Eu vou voltar. Bem-aventurado é o servo que quando ele vier, encontrar fazendo o quê? Assim, adorando o Senhor, em espírito e verdade. Eu vou voltar. Mas quando ele voltar, para as 10 noivas, 5 vai estar o quê? 5 vai estar atento, vai ter reserva. E 5 não vai ter reserva. Isso é 50%, irmãos. Está falando de igreja. Existem 2 igrejas, a que vai e a que fica. Meu Deus. 2 igrejas, a que vai e a que fica. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que vigiaram, aqueles que foram prudentes, aqueles que não se contaminaram com o mundo, aqueles que se guardaram, aqueles que entenderam que a promessa vai se cumprir. Queira o homem ou não, aceite o homem ou não, vai se cumprir. Independente do cenário político, social, independente de tudo aquilo que a gente esteja vivendo, que esteja acontecendo nos nossos dias, de guerra, de rumores de guerra, de terremoto, maremoto, de fome, de peste, de praga, de qualquer essa situação. Ele está dizendo, eu vou voltar. Ele vai voltar para o seu povo, povo escolhido, povo zeloso, povo de boas obras, povo que não se contaminou, mas povo que se resguardou, povo que conservou a palavra no seu coração. Ele está dizendo, olha, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correr do passo. A igreja está aqui, olha, Jesus vai voltar, Jesus está vindo. Meu Deus, aleluia. Jesus vai voltar. Parece uma coisa que, deixa eu crescer, deixa eu ter mais casa, Irmão, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Quando a gente não sabe, mas que vai voltar, vai. João 14, ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, mas
Crede em Deus? Crede também Que na casa de meu Pai há muitas. moradas. Se não fosse assim, Eu vos teria dito. vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós. Também. Glória. Vós também. Aleluia. Aí ele vai dizer que na casa do meu Pai há muitas moradas. Tudo lá já está preparado, Meu irmão. Deus. A festa lá já está preparada. Glória. Só está faltando a noiva. Aleluia. Só está faltando a noiva. E quem é que está adornando a noiva? O Espírito Santo. Glória. Quem é que está limpando a noiva? O Espírito Santo. Quem é que está tirando o carrapicho da noiva? O Espírito Santo. Aleluia. Quem é que está dando unção, virtude e graça à noiva? O Espírito Santo. Glória a Deus. E é o Espírito Santo, irmãos, que está no nosso meio, no dia atual, levantando. Meu Deus. Tem um hino da que diz: acordai, acordai, despertai. É para acordar. Tem crente que está dormindo no sono da indolência e pensando que pode ser lá para daqui a 50 anos. Estão esperando Jesus para daqui a 100 anos. Irmãos, a gente tem que esperar para hoje, irmãos. É para hoje. Aí, versículo 3: a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, esperam. Meu Deus. Se tardar, esperam. Se tardar, esperam. O que ele está dizendo para isso? Não perca a esperança. Meu Deus. Crente não pode perder a esperança. Crente não pode perder a fé. Lá em Judas, ele vai falar que a gente tem que batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Glória a Deus. Temos vários inimigos da fé. Vários inimigos da fé. Mas uma fé que uma vez foi implantada em nossos corações pela palavra. Porque a fé vem pelo Ouvir. e ouvirá Palavra de a Deus. palavra de Deus. Toda palavra ela precisa estar misturada com fé em nossos corações. Da palavra a gente não pode duvidar um instante sequer. Mas a gente precisa se firmar na palavra. Glória a Deus. A gente vê que o profeta do capítulo 1 agiu de uma maneira, mas no capítulo 2 ele mudou o seu posicionamento. Aí Deus vai falar para ele, versículo 6. Ele começa a profetizar agora os juízos, os ais. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Ai daquele que multiplica o que não é Seu. Isso aqui está falando, irmão, já. Olha como é que é uma palavra tão atual. Está falando, irmão, de corrupção. Está falando de mentira, de engano, de lesa. Ai daquele que multiplica que não é isso. Se apropria de coisa que não é sua. Daquele que mete a mão naquilo que não é seu. A Bíblia está dizendo, ai daquele que usa de desonestidade, que usa de engano, que usa de leviandade. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando ele diz, daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Deus está falando, tem uma vida regrada. Não viva com dívidas. Ande e caminhe dentro daquilo que você pode fazer. Daquilo que você pode comprar. Para não se encarregar de dívidas. Porque quando o camarada ele se encarrega de dívidas, aí é tribulação. Aí é luta. Aí é angústia. Aí é aperto. De dia e de noite. Aí ele está dizendo no versículo 7, não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar?
E não lhe servirás tu de despojo? Por causa de uma situação, você começa a perder tudo. E quem paga a conta? Toda a família. Aquilo que a pessoa faz, toda a família paga a conta. Visto como despojaste a muitas nações, falando aqui da nação de Babilônia, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos que habitam nela. Deus usou Babilônia como instrumento de justiça para corrigir o seu povo. Mas a mesma justiça que Deus aplicou, aos judeus, a mesma Deus também aplicou à Babilônia. É aquilo que nós temos falado. Deus corrige os que estão dentro, mas também corrige os que estão fora. Por isso que Deus é justo. Ele é justo, ele não é parcialmente justo. Não, ele é justo. Corrigiu o seu povo através da Babilônia. O povo foi levado cativo e ficou 70 anos lá. Mas o povo que corrigiu, os judeus, ele também corrigiu ao seu tempo. E no domingo passado, nós falamos sobre Belsazar. Ele não sabia que estava na última festa. Ele não sabia que estava no último dia, na última noite da vida dele. Irmãos, eu estava conversando até no serviço, também estava conversando com a minha esposa. Irmãos, para a gente entender isso é tão grave, que às vezes nós como crentes, nós não entendemos, né? Observa bem o texto que foi pregado no domingo. Observa bem o texto que foi pregado no domingo. Deus corrigiu Belsazar, porque Belsazar, ele tinha visto o que tinha acontecido com seu pai Nabucodonosor, e ele foi pelo mesmo caminho do seu pai Nabucodonosor. E você observa que Belsazar não era crente, não era judeu, não era obreiro da casa do Senhor, não pertencia à Assembleia de Deus de Campo Grande. Não, nada disso aí. Ele era um ímpio, ele era babilônico, não tinha nada a ver com a igreja. Mas porque ele viu e não atentou para aquilo que ele viu, a justiça que veio sobre seu pai também veio sobre ele. Ou seja, Deus mostra para você algo. Deus corrige diante de você alguém. Aí você olha para aquela pessoa que foi corrigida, aí você fala, não, foi ela. Ah, não, porque ele é ímpio, mas eu estou dizendo porque eu sou crente. Quem te disse isso? Meu Deus. O chicote que canta lá fora, canta dentro da igreja Meu também. Deus. É, irmãos. Jesus. Deus não passa pano para ninguém. Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele, Deus não passa pano para ninguém. É, irmão. Ele passa pano para ninguém. Ah, não, mas que eu aqui dentro no altar estou protegido. Quem te diz? Se estiver errado, está protegido não, irmãos. Deus não protege ninguém errado não. A justiça chega em cima do altar. É desse jeito. É, irmãos. Não é somente aquele que está lá fora, não. É aquele que está lá, mas aquele que está dentro também. Aquele que está dentro, ele precisa se converter e se consertar ao Senhor Jesus Cristo, enquanto está no caminho, em nome de Jesus. É. Então, quando nós olhamos aqui esse texto aqui, Deus vai usar a Babilônia, corrige os judeus, mas depois fala assim, agora chegou a vez de vocês. E foi quando nós lemos lá, entendeu? Deus já tinha levantado outro homem. Deus já falou assim, ó, esse império que foi levantado, que estava voando, que estava achando que podia todas as coisas. É assim que acontece, irmãos. O homem ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando ele pensa que pode tudo, acha que pode tudo, que ele pensa assim, agora sou igual a Deus. Não foi o que aconteceu com Lúcifer? Ele falou assim, ó, o que está faltando para mim agora é só um trono. Só um trono. Ezequiel parece que 28 fala sobre isso aí, salvo engano. Agora só está faltando um trono. Só um trono. Eu vou tirar ele do trono. Quando ele pensou, a Bíblia diz que Deus batalha no céu. Está pensando que Deus entrou em guerra? Ele precisou entrar. Pegou um querubim e vai lá. Foi precipitado na terra.
Eu vou subir, colocar meu trono acima do trono dele. Serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, a soberania só pertence ao nosso Deus. Só pertence ao nosso Deus e mais ninguém. É Ele que movimenta as nações. É Ele que movimenta os povos. Isaías vai falar das nações que estão em repouso, o povo de Deus que está em repouso, irmãos. Vivendo nessa terra, já se acostumando e pensando que o paraíso é aqui, pensando que o céu é aqui, pensando que o descanso é aqui. Não, não é aqui não, meu. É na eternidade. É na eternidade. Versículo 9 vai nos dizer: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Gostaria que toda a igreja lesse. Vamos lá, igreja? Capítulo 2 de Abacuque, versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Irmãos, tem muito crente enquadrado nessa mensagem. Vai levando para dentro de casa coisa que não é para estar dentro de casa. E quando leva para dentro de casa coisa que não é para estar dentro de casa, dá legalidade ao diabo. Abre brecha para ele. Porque ele fala assim: você está lá na igreja servindo, mas lá dentro tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Aí acontece aquela situação do camarada, do crente, da irmã, e lá, diabo, vai embora em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Aí aparece igual aqueles lá de Atos dos Apóstolos: eu te esconjuro em nome de Jesus, em nome do Deus do pastor, da esposa do pastor, do presbitério de Barra Adriana, sai, vai embora em nome de Jesus. E o diabo vai ficar lá olhando, rindo, vai embora. A gente não pode ter nenhum tipo de aliança com ele. Nenhum tipo de aliança com ele. Meu Deus. Os bens mal adquiridos não podem ter espaço dentro da nossa casa. Jesus. Não pode ter espaço dentro da... Deus vai zelar, irmão, vai guardar aquilo que é bem adquirido. Aquilo que é mal adquirido, e Deus não tem compromisso não. Meu Deus. Aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que a pessoa conseguiu direitinho de trabalho, Deus está naquele negócio ali. Mas aquilo que foi através de movimentos escusos, irmãos, Deus não tem compromisso com nada daquilo ali não, irmãos. Tem não. Olha o nome: ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr seu ninho no alto, para a pessoa se exaltar mesmo, né? Para se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Falando para a Babilônia, mas a mensagem também vem para nós: porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Deus não está neste negócio. Amém, irmãos? Amém. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade. Não é pela necessidade, é pela vaidade. Agora, versículo 14, ele está dizendo: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É uma profecia que já se cumpriu. Todas essas já se cumpriu e também está se cumprindo nos nossos dias. Vê se a terra de norte a sul, de leste a oeste, não está se enchendo do conhecimento da glória do nosso Deus. Vê se não é na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Venezuela, no Brasil, se não tem um homem, se não tem uma mulher de Deus levantando as mãos aos céus e adorando ao Senhor Jesus Cristo. Vê se nos Estados Unidos, vê se na Europa, vê se na Inglaterra, vê se na França e outros países não tem um homem, não tem uma mulher de Deus ali levantando as mãos e adorando e tributando a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele está dizendo: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia.
15, vamos fechar aqui no 15. A igreja, lê alto, bem som. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu despegas do teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. É aquela pessoa, irmãos, que ela faz com segundas, com terceiras intenções, para obter algum tipo de ganho, para ter algum tipo de proveito. É aquela pessoa, não, deixa ele beber, dá mais bebida. É para levar o dinheiro, que é para desonrar mesmo, para acabar com a reputação daquela pessoa, para levar aquela pessoa a fazer coisas que ela não deveria fazer. Entendeu? Não bebe, toma mais uma aí. Não, isso é amigo, não é amigo não. É alguém que está se postando como amigo, mas que está querendo ver o teu mal. É, irmãos. Para iniciar em qualquer vício aí, tem sempre alguém que dá o primeiro, né? O primeiro copo, o primeiro cigarro, mas depois que a pessoa já se viciou, ele fala assim, cada um que tem o seu vício que sustente agora. Corra atrás. Né? Aí o camarada vai lá na favela, sei que lá, tu não tem não? Toma essa arma e vai lá fazer teu ganho lá. Aí a pessoa, de uma situação, ela passa para outra situação. Vai se afundando cada vez mais. Mas Deus está falando, ai daquele que dá de beber. Irmãos, a gente não pode induzir ninguém ao erro. Induzir ninguém ao erro. Quando uma pessoa, um crente, ele induz o outro ao erro, o erro que a outra pessoa cometeu, esse crente é culpado do erro que o outro cometeu. Você sabia disso? Irmãos. Quando uma pessoa induz a outra ao erro, a outra pessoa já não errou porque ela quis. Não, ela tem a parcela dela, mas você tem a tua parcela porque você induziu aquela pessoa ao erro. E aí, diante de Deus, não é inocente. Diante de Deus, não é inocente. E ele está dizendo, ai daquele que dá. Observe, ele não está dizendo aquele que bebe. Guarda isso. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Deus está sendo bem claro aqui. Ele pode dizer, ai daquele que bebe. Ele poderia dizer isso. Não, ele está dizendo, ai daquele que dá de beber. Daquele que induz. Daquele que motiva mesmo. Daquele que lança. Toma e bebe aí, rapaz. Vai te fazer mal não. Bebe aí, rapaz. O pastor não está vendo não. Bebe aí, rapaz. Tua mulher não está vendo não. Faz esse negócio aí. Aí depois tu coloca uma pastilha, depois tu coloca isso, depois tu faz aquilo outro. Ainda dá uma receita para ele, para poder se livrar do inquérito da família. Não, bebe mesmo. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Versículo 16. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e ser como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará contra ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. São palavras do coração de Deus nesta noite, irmãos, para o nosso coração. Abacuque capítulo 2. Aqui a gente encerra em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Falamos sobre o capítulo 1, a angústia do profeta, o seu conflito interno. Falamos sobre como que ele estava no capítulo 1, né? Os seus questionamentos diante do Senhor, as suas crises, os seus complexos, né? Como que ele estava diante de Deus no capítulo 1, mas depois Deus foi, palestrando com Abacuque e mostrando a Abacuque, essa realidade que você está vendo agora, eu sei dessa realidade, mas há um tempo para eu mudar essa realidade. Talvez você esteja perguntando ao Senhor, e a minha realidade? Há um tempo para Deus mudar a tua realidade. E enquanto a tua realidade não muda, quem muda é você. Foi o que nós falamos no início. Quando a minha realidade não muda, quem muda sou eu. Quando as coisas externas não mudam, é porque Deus quer que essa mudança seja de dentro para fora. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.